Olá, pessoal, Kelly de História, tudo bem com vocês? Bom, o nosso tema de hoje é a colonização inglesa na América do Norte. A colonização da Inglaterra aqui no nosso continente, no continente americano. Acompanhe comigo o slide, por favor. Olha lá, colonização inglesa na América do Norte. Bom, a Inglaterra, ela entrou tardiamente nessa expansão e colonização, por conta de alguns conflitos que eles tinham por lá e por conta da Guerra dos 7 Anos contra a França. Como ficou fora do Tratado de Tordesilhas e de outros tratados, relembrando que o Tratado de Tordesilhas era aquele tratado feito entre os países da União Ibérica, né, entre a Espanha e Portugal, dividindo as terras conquistadas para esses lados, entre eles, entre Espanha e Portugal, ficando de fora França e Inglaterra. Como a Inglaterra ficou de fora desses tratados, após fazer vários saques com os corsários, começou a colonizar a parte norte da América, onde não haviam conquistas tanto dos espanhóis ou dos portugueses. Eles buscavam novas rotas para o Oriente, buscavam o crescimento comercial, amenizar a sua crise financeira e, por causa dos conflitos religiosos que ali começaram a acontecer por conta do movimento protestante, os ingleses começaram a invadir e a colonizar a parte norte da América. No início, vinham para cá puritanos e religiosos, pessoas endividadas ou fugidas dos conflitos na Inglaterra, exploradores e comerciantes falidos, mas a Inglaterra tinha total controle sobre essa vinda deles para cá. Olha lá para a gente relembrar o continente americano, o mapa. Espanha e Portugal tinham o controle principalmente da parte central e sul do México para baixo, e a parte norte, que estava vazia, depois ficou com o controle da Inglaterra e da França. Assim se desenvolveram ali no século 17 e 18, entre 1607 a 1733, o que nós chamamos de 13 colônias. As 13 colônias ou as colônias de exploração ali no território norte-americano. A sua diversidade as dividia entre colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Cada uma era usada, explorada e valorizada pela Inglaterra conforme o retorno que assim elas davam. Todas situadas no litoral do Oceano Atlântico, as 13 colônias se desenvolveram de maneira distinta entre si e marcaram profundamente a formação do que hoje nós conhecemos como o país, né, Estados Unidos da América. Essas colônias foram formadas ali no início, a partir do século XVII, e começou a parte da exploração, né? Foi conquistado o espaço e começa-se a parte da exploração. Vamos relembrar ali o nome das 13 colônias, que em sua grande maioria são hoje estados norte-americanos. As 13 colônias eram constituídas por Carolina do Norte, Carolina do Sul, Connecticut, Delaware, a Geórgia, Rhode Island, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Virgínia. Temos o mapa também. Vamos falar um pouquinho sobre cada região das 13 colônias, sobre o norte, centro e sul. Vamos conhecer. As colônias do norte. A região norte das 13 colônias também era chamada de Nova Inglaterra e compreendia os territórios de Massachusetts, Delaware, Connecticut, Rhode Island e o Maine. Os colonos ali do norte se dirigiram para lá, especialmente em busca de liberdade religiosa e liberdade política. Em sua grande maioria, eles eram protestantes. O clima ali no norte era mais frio, mais temperado, e não era rentável para a agricultura. Assim, os colonos se dedicaram à pesca, captura de baleias, fizeram grandes portos, né,
ali, principalmente o Porto de Boston, que era a principal saída e entrada de produtos. Eram grandes produtores de navios, tinham 2 grandes estaleiros e começaram aos poucos com comércios e pequenas manufaturas. Apesar da mão de obra livre ser predominante na região norte, existiam sim alguns africanos escravizados que faziam principalmente trabalho doméstico, tá? Mas predominantemente a mão de obra era livre. O trabalho escravo convivia com a mão de obra livre. Poucos, mas ainda conviviam. Foram instaladas também pequenas fábricas, principalmente de produtos têxteis. As colônias do norte faziam o que nós chamamos de comércio triangular. Faziam comércio entre a América, África e a Europa. E a Inglaterra não cercava muito, vamos colocar assim, as colônias do norte, não pegava muito no pé das colônias do norte, porque eles não viam muito retorno financeiro, a princípio, no primeiro momento, das colônias do norte. Então, essas colônias se viravam sozinha, né? Sem a pressão inglesa ali. E faziam comércio, tá? Triangular, fora, não só com a Inglaterra. As colônias do centro, essas são formadas por Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware. Nesta zona central ali, houve ocupação também de holandeses, suecos e alemães, e gradualmente foram expulsos pelos colonos britânicos. Nessa região, o clima era mais favorável ao cultivo, melhor do que no norte, e foi desenvolvido tanto a agricultura de subsistência, né, para eles comerem, sobreviverem, como aquela que permitia vender o excedente e ganhar a partir disso. O trabalho escravo também convivia com a mão de obra livre. Igualmente, foram instaladas pequenas fábricas, principalmente têxteis e de siderurgia. Assim como nas colônias do norte, as colônias centrais possuíam certa autonomia em relação à metrópole, em relação à Inglaterra, porque o centro econômico, a menina dos olhos da Inglaterra, eram as colônias do sul. Olha lá. As colônias do sul constituíam Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Ao contrário das colônias do norte e centrais, as áreas exploradas na região do sul tiveram uma ocupação distinta. Nessa região, o clima era subtropical, bom para o cultivo e para a agricultura, favoreceu a implantação da monocultura, que é o que nós chamamos de plantation. Normalmente, uma região muito grande planta um único produto. E os principais produtos ali plantados nessas regiões das colônias do sul eram o algodão, o arroz e o tabaco. E esse lucro dessa agricultura toda era voltada para a exportação. Mas lembrando que as colônias do sul, ela tinha o pacto colonial, que é onde os lucros e o comércio é somente feito com a metrópole, só com a Inglaterra. No sul era mais comum o trabalho na lavoura, né, na agricultura, ser realizado por escravos. Era predominantemente trabalho escravo, feito principalmente por negros escravizados trazidos da África. A produção era voltada basicamente para a exportação e era baseada na grande propriedade, que é o que nós chamamos de grande latifúndio. As colônias do sul, sim, tinham grande controle da metrópole. A Inglaterra pegava pesado com as colônias do sul, porque até o século XVIII foram as colônias do sul que mantiveram os lucros, né, com a agricultura. Relembrando o pacto colonial, existiam nas colônias do sul, que é o comércio e os lucros todos das colônias enviadas para a metrópole. Após isso, no século XVIII, começa-se então alguns conflitos, algumas coisas acontecendo, o iluminismo também chega lá, e essas colônias conseguem a sua independência, que é o que nós chamamos de independência dos Estados Unidos. Mas esse é um tema para uma próxima aula, numa próxima oportunidade. Eu aguardo vocês. Tchau, tchau.